Olá pessoal, aqui é o professor Nelson e hoje vamos acabar de vez com todas as suas dúvidas de porcentagem. Tópico da aula de hoje a gente vai pegar a parte de porcentagem, que os assuntos mais cobrados na prova do Enem e praticamente qualquer tipo de vestibular, e eu vou te mostrar como é que a gente pode tentar simplificar de uma maneira que você nem imagina, tá? Geralmente, os tópicos de porcentagem costumam trazer muita dificuldade na grande maioria de alunos. Seu cálculo, a gente vai tentar simplificar ele para que você, quando surge algum tipo de exercício, você saiba como desenvolver, tá? Então fica comigo até o final, porque eu também vou trazer algumas questões do Enem para que a gente possa ver como é que ele já foi cobrado, tá? Primeiro, então, é claro, a gente vai definir a porcentagem, e porcentagem nada mais é do que uma razão ou uma fração de denominador 100. Então, quando a gente está, por exemplo, querendo determinar 20% de alguma coisa, eu tenho 20%. A gente usa esse sinal aqui para representar a porcentagem e lemos como 20%. Isso aqui é uma fração de denominador 100. Seria 20 sobre 100. Então, quando a gente está se referindo, por exemplo, a 18% de alguma coisa, isso aqui também é uma fração de denominador 100. Poderia ser representado como 18 sobre 100. A gente poderia, sei lá, pensar de forma hipotética, tá? Que 20% de alguma coisa são 20 das 100 partes de algo. Então, imagina de forma hipotética que você tem 100 reais e você gastou 20. Então, você gastou 20% do que você tinha. Então, imagina também de forma hipotética que você tem 100 reais e desses 100 reais você destinou 18 para comprar um bolo. Então, você tem 18% desse dinheiro destinado para comprar um bolo. Então, a porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Então, o que a gente diz? Se eu te dou um valor de x%, isso aqui nada mais é do que x sobre 100, tá? Quando a gente vai pensar em calcular porcentagem, é interessante que você veja que os métodos que eu vou te mostrar de cálculo, eles podem ser mais simples para alguns, tá? E outras pessoas podem preferir outros métodos. Então, o que eu vou te mostrar aqui não é o único caminho que a gente tem. Eu quero te mostrar alguns que eu costumo geralmente mostrar para os meus alunos e sempre facilita para as pessoas no cálculo de porcentagem. Então eu quero que você chegue na mesma conclusão, tá? Só um instante, deu uma travada aqui. Então eu quero que você também chegue na mesma conclusão de qual é o método que serve ou que ficaria mais fácil para você calcular os valores em porcentagem. Então, primeiro, vamos fazer um exemplo hipotético. Vamos imaginar que a gente tem uma quantia de 600 reais e queremos calcular 30% dela. Então, temos uma quantia total de 600 reais e estamos interessados em calcular 30% dela. 30%. Então, perceba bem que esses 600 reais, eles representam o que a gente chama de nosso todo, tá? Ele é o total do valor que a gente possui. Então, esses 600 reais, eles representam o nosso total, eles seriam como se fosse o nosso todo, então eles representam o nosso 100%. Sempre que a gente se refere ao total, estamos nos referindo a 100%. Então, se eu pudesse pegar esses 600 reais e dividir em 100 partes, eu quero pegar 30 delas. Então, o primeiro método que eu vou mostrar para vocês seria uma regra de 3 simples, tá? Onde a gente, para calcular a porcentagem, podemos calcular ele da seguinte forma. Eu tenho que 100%, que é o nosso todo, estaria sendo representado por 600 reais. E 30%, que é o que eu quero, estaria sendo representado por x. Então isso aqui é uma regra de 3 simples. Essa regra de 3 ela é diretamente proporcional, pois quanto maior o valor em porcentagem que eu quero calcular, maior vai ser o resultado. Então, basta a gente montar a regra de 3 e multiplicar cruzado, tá? Se vocês quiserem uma aula específica de regra de 3 para que a gente possa trabalhar esse tópico, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo apenas falando sobre regra de 3. Então, eu tenho aqui 100x é igual a 600 vezes 30. 6 vezes 3 me daria 18. 2, 3 zeros, tá vendo? Multipliquei os dois números da frente, eu só coloquei a quantidade de zeros. Então, x seria 18.000 dividido por 100. 18.000 dividido por 100. Dividir por 100 é relativamente, esse número aqui é simples, porque basta a gente cortar os zeros.
Então, o x que a gente vai acabar determinando seria de 18%. 18% não, né? Fiquei maluco. Peraí que eu fiquei maluco. Não sei por que eu falei 18%, né? Tô maluco. Eu falei, vou cortar os zeros e não cortei os zeros, né? Seria, nosso x seria basicamente R$ 180. Fiquei louco. Beleza, então, se eu fosse calcular 30% de R$ 600, eu poderia dizer que 30 das 100 partes desse todo seria representado por R$ 180. Então, imagina que você tinha R$ 600 que você ganhou de Natal, sei lá, da sua família, e você quer destinar 30% desse valor para o presente do seu pai. Então, você vai destinar um valor de R$ 180, tá? Vamos fazer um segundo exemplo, ainda usando a regra de 3, e depois eu te mostro um outro método de cálculo de porcentagem. Imagina que um tênis que você quer muito custa R$ 500. E aí, o cara, quando vai te vender lá na loja, ele fala que ele vai te dar um desconto nesse tênis de 25%. Então, ele chega assim, ó, legal, esse tênis R$ 500, você quer levar agora? Você fala assim, eu quero levar. Aí ele fala, vou te dar um desconto de 25%. Beleza, então, qual é o valor que vai ficar? Vamos verificar como é que a gente faria esse cálculo? Novamente usando o mesmo método de regra de 3, que seria o quê? Eu tenho que, o meu todo, o valor total que eu vou pagar, isso aqui é meu todo. Então, ele representa o total, é meu 100%. E aí, agora eu posso dizer que R$ 500 estaria para 100%, assim como X reais estaria para 25%. Repara um detalhe interessante em relação à regra de 3 que eu montei, é que na anterior eu montei a porcentagem primeiro e o valor em reais depois. Nessa nova eu inverti, não faz diferença nenhuma quando eu inverto, tá? De vez em quando eu inverto para vocês perceberem que não tem uma obrigatoriedade de vir primeiro a porcentagem, depois o valor em reais. Na hora em que a gente monta, você pode montar as suas grandezas colocando primeiro o valor em reais, depois o valor em porcentagem. O importante que vem agora, que é quando a gente multiplica cruzado, já que é uma regra de 3, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu tenho aqui 100 vezes x daria 100x, 25 vezes 50 daria... Peraí, vou fazer... Eu ia escrever aqui o número todo, né? Mas eu vou multiplicar logo, tá? Daria 125 com dois zeros. 25 vezes 5 é 125. Aí esse 100 vai para lá dividindo. Então, x seria 12.500 dividido por 100. Então, acabamos descobrindo que o valor de x é de R$ 125. Olha que interessante. Esse aqui é o desconto. Então, isso aqui é o que o cara vai tirar do preço para que você pague de uma forma mais barata. Então, qual seria o nosso valor final? Vou chamar de VF para não precisar escrever tudo. Era R$ 500, estão te dando um desconto de R$ 125. Então, o valor final que você acabaria pagando, 500 menos 125, seria de R$ 375. Esse aqui é o primeiro método que eu vou trazer para vocês. Vou trazer 3 métodos, tá? Da gente calcular a porcentagem. O primeiro método que eu quis trazer seria usando a regra de 3 simples. Qual seria o nosso segundo método? O método número 2 que a gente pode utilizar para calcular porcentagem seria utilizando a fração de denominador 100. Então, eu vou calcular os mesmos valores que eu calculei anteriormente, tá? De 30% e de 25%, onde eu vou primeiro calcular 30% de 600. Tá? Então, eu vou primeiro calcular o 30% de 600 e depois eu calculo novamente o 25% de 500, para a gente poder visualizar que ambos os dois métodos a gente chega nos mesmos resultados, tá? Quando eu digo usar a fração de denominador 100, lembra que 30% ele seria representado como 30 sobre 100. Isso multiplicado por 600, tá? Sempre que aparecesse D, 30% D, 40% D, 20% D, esse D ele vai te induzir a você fazer uma multiplicação, tá? Então, a gente costuma falar muito que ele vira um vezes, tá? Então, é como se fosse multiplicar. Eu transformei numa fração, se você reparar, e aí agora, para eu poder calcular, eu multiplico em cima e divido pelo de baixo. Só que para facilitar meu cálculo, ó, vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tá?
E 3 vezes 6 vai me dar 18. Sobrou um zerinho, 180. Então, 30% de 600 seria 180. Tá, esse aqui seria o nosso segundo método, que é usando a fração de denominador 100. O mesmo ocorre com 25%. Então, o que é 25%? É 25 sobre 100. E aí eu vou pegar esse número e multiplicar por 500. Tá, então beleza. Então eu vou aproveitar que tem dois zeros em cima e dois embaixo, já vou me livrar deles, tá? Show? Para facilitar um pouco o nosso cálculo. E aí sobrou 25 vezes 5, que é R$ 125, que era o valor que a gente encontrou no segundo exemplo. Então, no primeiro método, a gente usava a regra de 3 simples. Geralmente, vocês vão ver que nos exercícios eu gosto de utilizar o primeiro método quando ele não me dá o todo, tá? E ele pede o todo. Isso é muito comum em provas como o Enem. Vou pegar exercícios já de provas do Enem para vocês terem uma noção como é que o Enem cobra esse conteúdo. E esse segundo método ele é um pouco mais rápido quando já tem o todo. Então eu prefiro utilizar esse segundo método quando ele me dá o valor total. Ele quer 30% de 1.400. Aí fica mais fácil de calcular se eu já montar da forma direta, tá? Então, vamos para o nosso terceiro método de cálculo, que é usar o valor de forma decimal. Então, terceiro método que seria os mesmos valores, tá? Eu vou utilizar novamente 30% de 600 e novamente irei calcular 25% de 500, tá? Vou novamente fazer os mesmos cálculos, tá? Eita, esse 25% ficou estranho, né? Apaga. Não quis apagar. Hoje o quadro tá rebelde. 25% de 500. Tá, se liga no seguinte detalhe. Não, Nelson, é 500. Falei 500 e escrevi 600. Se liga no seguinte detalhe. 30% é 30 sobre 100, tá? E se eu pegar 30 sobre 100 e transformar em forma decimal, isso aqui seria representado como 0,30, tá? Cada número que você tem, cada zero que você tem no denominador, eu tenho dois zeros, ele vai me indicar a quantidade de casas decimais. Então, dois zeros quer dizer que eu vou transformar para a forma decimal com dois números depois da vírgula. Agora eu vou fazer 0,30 vezes 600. E quando eu pegar 0,30 e multiplicar por 600, vai me dar 180. Então, esse aqui é o segundo método, que é quando a gente usa a forma decimal da porcentagem. Decimal. Esse é terceiro método, né? Já não sei mais contar até 3. Esse terceiro método, ele é muito comum ser utilizado em exemplos envolvendo juros, tá? Se vocês quiserem uma aula só de juros simples, juros compostos, onde é mais utilizada a ideia dos juros, na verdade, da forma decimal, deixa aqui nos comentários, Nelson, grava uma aulinha de juros pra gente, por favor. Aí eu trago uma aulinha para vocês, tá? Mas ele é muito mais comum de aparecer quando a gente pega exemplos envolvendo juros, tá? Juros simples, juros compostos, esses exemplos que o Enem costuma pegar e trabalhar esse valor decimal é muito comum, tá? Quando a gente trabalha questões de juros. Então, o que seria 25%? Seria 25 sobre 100. Se eu fosse escrever esse cara na forma decimal, dois zeros embaixo, quer dizer que eu vou ter dois números depois da vírgula. Então, seria 0,25 vezes 500, que lembra que o D sempre te induz a calcular 500. E 0,25 vezes 500 me daria 125. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer esses cálculos e comprovarem que os três métodos, qualquer um dos três que a gente escolhesse, chegaria no mesmo resultado, né? O importante, talvez, nesse momento, é a gente perceber que, independente dos três caminhos que eu utilizar, eu consigo chegar ao resultado final. Então, eu poderia montar uma regra de 3 para resolver o exercício, Nelson? Poderia. Poderia calcular utilizando a fração? Poderia. Fração de denominador 100. E se eu quisesse, em vez de utilizar a fração, eu usar o valor decimal? Eu posso? Posso. Qualquer um dos três caminhos que a gente utilizar, a gente chega no mesmo resultado. Aí, como eu prometi, vou trazer uma questãozinha aqui do Enem para a gente poder visualizar esse exemplo envolvendo porcentagem, tá? Então, vou copiar aqui para o quadro no nosso exercício. Essa questão faz parte de um material que eu tenho aqui de questões do Enem
separadas por assuntos. Então eu vou deixar para vocês aqui na descrição um link para que você possa acessar esse material e treinar esse tópico de porcentagem. Esse tópico, esse material, ele tem porcentagem e frações para vocês poderem treinar só com questões do Enem. Então vou deixar um link aqui na descrição para que vocês possam baixar esse material. Aí já que você vai clicar na descrição, aproveita, clica ali em curtir se está gostando desse vídeo e se inscreve no meu canal para você poder ter sempre ser avisado quando tivermos novas aulas por aqui. Olha só, então essa questãozinha aqui é da prova do Enem, não vou lembrar o ano, tá? Eu apaguei o ano, mas não vou lembrar o ano. Ela é de fato da prova do Enem e está escrito assim, ó. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Então, ela vai dar inicialmente um desconto, né? Porque ela vai abaixar o preço. Então, vocês já vão perceber que o primeiro que ela faz é um desconto. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é um desconto. Tá, desconto. Ok. Quando chegam à caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10%, então mais um desconto, sobre o valor total de suas compras. Então, é 20% sobre o produto, né? E esses 10% é do valor total. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes de remarcar os preços, mas ele não tem o cartão de fidelidade. Caso esse cliente possuísse o cartão de fidelidade, qual seria a economia adicional? Isso aqui é importante. Ou seja, quanto a mais ele teria de desconto. Beleza. Vamos ver quanto ele teria de desconto sem o cartão fidelidade? Então, ele teria desconto 20%. Então, o desconto de 20% é calculado no valor do preço do produto, que inicialmente custava R$ 50. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular 20% de R$ 50. 20% de R$ 50 seria 20 sobre 100 vezes 50. E 20 sobre 100 vezes 50, olha que legal, tem dois zeros em cima, ó. 1, 2, dois zeros embaixo. 1, 2. Então, isso aqui seria 2 vezes 5, que me daria R$ 10. Então, esses R$ 10 representam o desconto. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que o preço do produto que era R$ 50, agora não vai ser mais R$ 50. O cara chegou e falou, lá não, vou te dar um desconto. Pá, desconto. Agora o preço do produto será R$ 10 a menos. Então, o preço do produto é de R$ 40. Isso aqui é a promoção. Ah, ok, R$ 40. Já tive um desconto de R$ 10. Só que ele vai ganhando uma economia adicional de 10%, tá? Sobre o valor total das compras se ele tem o cartão de fidelidade. Então, o valor total seria R$ 40, tá? Se ele comprasse um produto. E eu vou ganhar 10% de desconto desses R$ 40. Então, vou chamar aqui, economia adicional. Vou chamar assim, economia adicional. Aí, na minha economia adicional, é de 10%. Eu não sei escrever adicional pelo visto, ficou muito estranho, mas eu vou deixar assim. Então, vai ser 10% de R$ 40, né? 10% de R$ 40. Vou te dar uma dica, tá? Geralmente 10% de R$ 40 é muito fácil de calcular, porque você corta os zeros e vai cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, quando você vai calcular 10%, você só corta um zero do número. Então, 10% de 40, 4. 50%, 10% de 50, 5. Você corta um zero do número, tá? Então, aqui, 10% de 40 é 4. 10% de 200, vou cortar um zero, vira 20, tá? Então, é uma dica que eu costumo dar envolvendo o cálculo de porcentagem. Então, esse aqui, esses R$ 4 é o que a gente chama de economia adicional. Porque ele já vai ganhar os R$ 10 de desconto, tá? Que seria padrão. Se ele, no caso, esses R$ 10 ele já ia ganhar se ele comprasse com ou sem cartão de fidelidade, tá? Tendo o cartão de fidelidade, ele ainda vai ganhar mais R$ 4 de desconto. Então, isso quer dizer que a blusa que custava R$ 40 não vai mais custar R$ 40 para esse rapaz, né? 400 não, né? R$ 40, nossa.
Eu não estou conseguindo usar o botão de voltar hoje, não sei porquê. Então, R$ 40 menos os R$ 4, quer dizer que o rapaz iria pagar naquela blusa R$ 36. Mas como a pergunta é qual foi a economia adicional, foi uma economia de R$ 4 a mais se ele tivesse tido o cartão de fidelidade, né? Então, sem o cartão é R$ 10, com o cartão ele acaba tendo um desconto de 14. Então, a economia adicional é de R$ 4. Toma muito cuidado que aqui estão todos os valores, né? Então, você pode perceber que temos 15, 14, 10, 5, um monte de números aqui envolvidos. Então, eu sempre recomendo em questões do Enem, e principalmente do Enem, você voltar no enunciado e ler a pergunta para ver o que ele quer. Não sair marcando logo de cara a resposta que você encontra. Porque primeiro a gente encontrou 10. Aí estava 10 nas alternativas. Às vezes você sai marcando logo 10 e não é o 10 que ele quer. Tá? Então, tudo bem que o Enem trabalha com a teoria de resposta ao item. Geralmente a gente costuma dizer que você não perderia o ponto por completo, tá? Mas o importante é você voltar no enunciado e dar uma lida e ver o que esse cara ele está me pedindo. Eu costumo falar isso muito para os meus alunos da mentoria, para eles não acabarem marcando o primeiro resultado que encontram. O Enem é muito cheio de pegadinhas. Questões de porcentagem, elas geralmente são consideradas questões de fácil, algumas até médio, tá? Então não são questões que a gente pode se dar o luxo de acabar perdendo na hora da prova, tá? Vamos fazer mais uma de porcentagem antes da gente encerrar essa nossa aulinha de hoje? Então, ó, mais uma de porcentagem também do Enem. O contribuinte que vende mais de R$ 20.000 de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Então, é 15% do lucro. Beleza. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá de pagar um imposto de renda à Receita Federal no valor de... Tá, então, primeiro, vamos perceber que ele paga em cima do lucro. Então, eu vou calcular o lucro. Nelson, o que é o lucro? O lucro nada mais é do que pegar o valor que ele vendeu e tirar o custo, que foi o que ele pagou. Então, vendeu menos o que ele pagou. Então, ele vendeu por 34 mil e ele pagou 26 mil. Então, isso quer dizer que ele obteve um lucro de 8 mil reais. De 8 mil reais. Então, esse é o lucro do nosso camarada. E aí ele vai pagar 15% desses 8 mil. Então, 15%, vou utilizar novamente o segundo método das frações, vezes 8 mil, tá? Então, vou cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo para facilitar a minha conta. Fica 15 vezes 8, 15 vezes 2 daria 30, vezes 2, 60, vezes, peraí, 2, 120, isso. E aí, como eu tenho um zerinho aqui, fica R$ 1.200. Eu buguei um pouco na hora de fazer 15 vezes 8 de cabeça. Sim, R$ 1.200 é o valor de imposto que o sujeito paga. Tá? Porque o imposto ele consiste em 15% do lucro. Então, o primeiro que eu fiz foi calcular o lucro de 8 mil reais, que você pega o valor que ele vende e tira o quanto custou, né, o quanto ele pagou por aquele lote de ações. Então, o que sobra a gente chama de lucro e ele vai pagar 15% disso como imposto. Então, 15% de 8 mil seria R$ 1.200. E aí a alternativa correta seria a letra B. É claro que o Enem ele costuma ser muito cheio de pegadinhas, então é muito provável que se você utilizar 34 mil, alguma alternativa ali estaria, se calcular 15% de 34 mil, alguma das alternativas ali teria o resultado que você encontraria. Então é importante que a gente vá destacando na hora de ler o enunciado quais pontos são importantes para a resolução do exercício. Então você pode perceber que eu logo de cara eu destaquei aqui no nosso enunciado 15% do lucro, porque isso aqui é um dado muito importante.
Porque isso aqui me percebe que quando eu vou pagar o imposto, eu preciso do lucro. Me faz perceber, né? Me percebe estranho. Então, foi o primeiro que eu destaquei, tá? E aí, a partir daí, eu vou vendo quais elementos do enunciado são importantes para a resolução do exercício. A porcentagem em si, ela é simples quando você entende os passos que a gente precisa para resolver o exercício. Então, a ideia de transformar em decimal e, sei lá, multiplicar pelo total, que foi o nosso terceiro método, ou a ideia de transformar numa fração e fazer o produto em cima, dividido pelo de baixo, ou também a ideia de montar a regra de três. Então, se você entende o método para montar a sua porcentagem, com prática você acaba vendo que conseguirá resolver qualquer tipo de exercício, tá? Então é isso. Essa é nossa aulinha de porcentagem sem mistério, tá? Um pouquinho do básico que você precisa de porcentagem para poder ir bem na prova do Enem. Trouxe 2 questõezinhas do Enem. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E me fala quais dificuldades você já teve na hora do cálculo de porcentagem. Eu peguei algumas um pouco mais diretas, tá? De repente, na hora de fazer os exercícios que eu deixei aqui disponível para você, surjam outras dificuldades. Então, joga aqui nos comentários. Não deixe também de curtir o vídeo e se inscrever no canal para você continuar recebendo as minhas aulas. Você já viu alguma questão de porcentagem, surgiu alguma dificuldade, não está sabendo resolver? Se quiser também me enviar, fica à vontade. Então não deixe de me seguir nas outras redes sociais, por lá eu consigo responder vocês de forma muito mais rápida. Então é isso, muito obrigado, te vejo na nossa próxima aula.